Bem-vindo, bem-vinda! Este é o Terapeuta Mestre de Si, programa que vai ao ar todas as terças-feiras, às 20 horas. E hoje nós vamos falar sobre o escudo mágico da autoconfiança. Se você quer saber mais o que é isso, fica aqui comigo que eu conto para você já já. O meu nome é Karen Liege e eu sou terapeuta holística há mais de 30 anos, especialista em leitura de registros akáshicos. Hoje vamos falar então sobre autoconfiança. O que é esse tal de escudo mágico da autoconfiança e como nós fazemos então para alcançar este escudo mágico? Por que é que eu falei aqui sobre a autoconfiança ser um escudo mágico? Bom, vocês sabem que sempre eu coloco o meu ponto de vista também de um ponto de vista mais espiritualista. E dentro das terapias holísticas, nós podemos entender que nós temos muito acesso, muito contato com as outras pessoas, tanto emocionalmente quanto de um ponto de vista mais energético. E não são raros casos de terapeutas que, depois de alguns atendimentos ou de determinados atendimentos, ficar esgotado, sem energia, sentir-se mal depois do atendimento. O que acontece nesses momentos é uma troca violenta de energia. A energia ela sempre vai do lugar mais preenchido de energia para o lugar menos preenchido de energia. Então você já deve adivinhar que quando nós atendemos pessoas que estão com um nível baixo de energia, estão desvitalizadas ou num processo emocional sem força para enfrentar a vida, ou às vezes fisicamente mesmo, quando estão em algum processo de doença, onde perderam, né, um pouco dessa energia vital, nós atendemos essas pessoas e evidentemente que a nossa energia ela passa um pouco para essas pessoas. De uma certa forma, nós alimentamos essas pessoas, energeticamente falando. Isso deveria ser um motivo para eu deixar de ser terapeuta ou para eu escolher qual tipo de cliente que eu quero? Ou seja, não quero mais atender as pessoas que estão desvitalizadas? Não, eu acredito que não. Porque nós somos terapeutas exatamente para ajudar. E quando a pessoa mais precisa de ajuda, é justamente quando ela não está conseguindo organizar a sua energia, quando ela não consegue se autoalimentar, se autonutrir dessa energia. É neste momento que as pessoas mais estão precisando de ajuda. E sim, nós devemos atender. E não só atender, nós também precisamos ensinar a essas pessoas formas de ela manter a sua energia mais estável, porque afinal de contas, também é um aprendizado. Não nos vale nada atendermos uma pessoa, ela sair bem e na outra semana ela voltar exatamente como ela tinha chegado na semana anterior. Por que eu digo isso? Porque o nosso trabalho como terapeuta, ele deve ser mais permanente. A ideia de ser terapeuta é auxiliar a pessoa a aprender a se automanter também. Não apenas ela ficar dependente de um terapeuta. E eu entendo que existem sim muitos terapeutas que fazem esse atendimento, que é um atendimento semanal, e outros que atendem uma vez por mês o mesmo cliente, ou uma vez a cada 2, 3 meses. Eu, por exemplo, eu tenho técnicas diferentes de atendimento.
Quando eu atendo com reprogramação mental, por exemplo, é um atendimento semanal. Quando eu atendo com leitura de registros, é uma leitura a cada 4, 5 meses. Não precisa mais do que isso. Tem pessoas que vêm mais seguido. Eu não vejo necessidade, porque a leitura de registros ela é muito abrangente. Então eu não preciso manter a pessoa comigo mais tempo. Então, desta forma, nós precisamos ensinar essa pessoa a manter-se. Mas como a gente faz para manter o equilíbrio alcançado? De que forma que eu vou ensinar o meu cliente que ele precisa sim aprender a manter a sua energia? Então, existem várias técnicas, desde uma técnica respiratória até mesmo uma reprogramação com a PNL. São formas de ensinar esse cliente, essa pessoa, a manter-se cada vez mais equilibrado, manter-se cada vez mais com a sua própria energia, sem necessidade de sugar a energia dos outros, porque é isso que acaba acontecendo. Nós temos formas diferentes de acessar a energia. Nós podemos absorver a energia da Terra, que a gente chama de energia vital, através do quê? Através dos nossos canais das pernas, que pega o chakra básico e dali para baixo, então, nós temos canais que passam pelas pernas, saem pelos pés e se alimentam dessa energia vital da Terra. Existe também a energia que nós tiramos do eu sou, uma energia que nós absorvemos, que é uma energia também vital, mas de uma frequência ainda mais elevada. Ou nós podemos também absorver energia dos alimentos e nós podemos absorver energia das pessoas ao nosso redor. E como nós fazemos para absorver energia? Existem táticas, na maioria das vezes, essas táticas são inconscientes e elas acabam sendo aprendidas pelas minhas experiências ao longo da vida. Por exemplo, digamos que em um determinado momento eu estou brigando com alguém e eu falo algumas palavras muito fortes para aquela pessoa. E a pessoa se intimida, ela se assusta comigo. Naquele momento, ela libera energia e eu absorvo. Neste momento, quando eu absorvo essa energia que foi liberada num susto, eu me sinto bem. E quando eu me sinto bem, eu aprendi que eu posso continuar xingando as pessoas, porque elas vão liberar energia facilmente para mim. Ou eu posso ser aquela pessoa também que aprendo a ser uma pessoa fofa, querida, né? Quando criança, aquela criança que ri, que brinca, que fala coisinhas bonitas, né? Também para essas crianças, nós aprendemos a nos abrir. E ao nos abrirmos, a gente também libera energia. E essa criança também absorve. Ali, essa criança aprendeu que ela pode tirar a energia das outras pessoas, fazendo as outras pessoas rirem, fazendo as outras pessoas acharem ela engraçadinha. Existem muitas outras formas, existem muitos outros personagens que o meu ego pode compor para absorver a energia das outras pessoas. Isto acontece o tempo todo. Algumas pessoas precisam de mais energia do que as outras, porque algumas pessoas não conseguem absorver energia da Terra e muito menos do seu eu sou. Então elas estão carentes dessa energia. E aí elas precisam chamar a atenção das pessoas, elas precisam puxar essa energia das pessoas. Este equilíbrio de quanto eu preciso e de quanto eu posso dar, ele às vezes é bastante mal compreendido, certo? Principalmente porque a gente entende que a gente tem uma quantidade limitada de energia e que essa energia se esvai e quando ela se esvai, eu perdi a minha energia vital, eu perdi a minha vontade de viver, eu perdi o meu prazer pelas coisas da vida, eu perdi a minha alegria, certo?
Isto é 100% errado. Primeiro porque a energia com a qual nós melhor nos nutrimos é a energia que vem do eu sou. Então, se eu posso me conectar, se eu posso fazer essa conexão através do eu sou, eu tenho uma quantidade de energia infinita. Infinita. E essa quantidade de energia, porque ela não acaba nunca, ela apenas muda de lugar, se movimenta, se transforma, mas ela está sempre disponível. Então, essa nutrição infinita que nós temos que aprender como fazer isso. E a gente aprende fazendo isso através de alguns exercícios, através de algumas atitudes de vida, certo? E aqui que vem uma coisa muito interessante que eu preciso colocar para vocês. Eu falei sobre exercícios, né? Que são exercícios de respiração, de meditação, de expansão dos chakras, expansão da aura, né? Todos esses exercícios são super importantes para a gente equilibrar a nossa energia, assim como, obviamente, aquilo que a gente come, a quantidade de água que a gente bebe. Então, sim, tudo isso é muito importante para que a energia esteja muito bem. O que acontece quando uma pessoa está com a sua energia muito bem? Geralmente ela tem uma sensação de independência, ela tem uma sensação de autoconfiança. Por quê? Porque ela não está no medo. Não estar no medo por si só já ajuda a equilibrar isso. Então, a sua energia estar em dia, você estar bem conectado com o eu sou, traz para você um sentimento de autoconfiança. Entender que você faz parte de uma consciência muito maior, entender que você está conectado a essa consciência e que ao estar conectado a essa consciência, você pode se proteger muito melhor. Você pode estar muito mais conectado com esse ser. E quando isto acontece, as outras pessoas todas ao seu redor, elas percebem isso. Elas sentem que você tem mais autoconfiança. Qual é a interpretação sua quando você encontra, por exemplo, com um leão? Certo, o leão ele é um arquétipo aqui de autoconfiança, né? O leão, ele tem aquela postura, né, de que não há nada ali que possa colocar ele em perigo, certo? E essa postura, esse sentimento de que não há nada que possa me colocar em verdadeiro perigo, é justamente esse sentimento de autoconfiança. Se você encontra um leão, você enfrenta o leão ou você foge do leão? Não é mesmo? E eu entendo que eu fugiria do leão porque ele é mais rápido, ele é mais forte e com certeza eu sairia perdendo, não é mesmo? Então, quando você encontra uma pessoa que também demonstra autoconfiança, o que você pensa? Você pensa que essa pessoa é mais forte, ela tem autoconfiança porque com certeza ela sabe alguma coisa que você não sabe. Com certeza, talvez até fisicamente ela saiba lutar, saiba se defender, não sei. Mas quando a gente encontra uma pessoa que tem muito autoconfiança, a gente tem tendência a respeitar, a manter uma certa condição de observação, de afastamento. Por quê? Porque a gente entende que há algo ali que você não sabe sobre a pessoa, que a pessoa tem uma força que você não sabe de onde vem. Então, é essa interpretação que todos nós fazemos de uma pessoa que tem autoconfiança, correto? Muito bem. Não é diferente, não é diferente para todos os outros seres, tanto encarnados quanto desencarnados. Quando você tem muita autoconfiança, é muito difícil os seres, por exemplo, obsediarem, né? Como a gente vê casos de obsessão, né? De seres desencarnados
obsediarem um ser que está vivo. Ataques não acontecem. Por quê? Porque esses seres, na grande maioria, e eu vou falar assim, vamos fazer aqui o parâmetro contra como um assaltante, como por exemplo, um ladrão, alguém que furta, né? E que se aproveita do momento de fraqueza da pessoa. Se a pessoa está muito autoconfiante, eles geralmente não se aproximam, porque eles entendem que essa pessoa provavelmente está armada, tem alguma coisa ali, né? Por que ela está tão autoconfiante? Por que ela não tem medo, né? Está num lugar talvez vazio e não tem medo de estar ali. Então, a gente interpreta isso como essa pessoa tem algo a mais que eu não sei. Essa pessoa tem algum tipo de proteção que eu não sei, certo? E quando nós estamos também nesse sentimento de autoconfiança, quando nós estamos nos sentindo muito bem com a nossa própria energia, com a nossa própria presença, nós também atraímos mais, digamos assim, a proteção dessa nossa espiritualidade. A proteção não seria bem o termo, mas a conexão com uma egrégora, né? A conexão com seres que são muito afins à nossa própria energia. Então entendam que quando eu falo em escudo mágico, é verdadeiramente isso, né? É um escudo mágico. Ele traz uma proteção inesperada. Ou seja, todas as outras pessoas, todos os outros seres que vão olhar para você vão entender que há algo com o qual eles não podem mexer. Então, tanto no dia a dia, tanto numa negociação, num trabalho, numa venda, tanto num atendimento terapêutico, em qualquer lugar que você esteja, quando você demonstra autoconfiança, você está dentro de um escudo mágico. E a outra pessoa tende a, ok, eu respeito isso, né? Ela sente, ela respeita isso, a não ser que você encontre uma pessoa que esteja num padrão muito reativo de autoconfiança. E aí nós vamos falar, por exemplo, na questão, quando eu falei do assalto, aquelas pessoas que atiram antes de chegar perto, né? São riscos que a gente corre. Por quê? Porque a pessoa está olhando ali, está vendo essa pessoa autoconfiante e ainda assim quer assaltar, então ele primeiro vai matar, né? E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Mas fora esses casos em que a pessoa é muito reativa, a maioria das pessoas entende, não só entende, como geralmente ela passa a confiar mais em você. E aqui vem uma questão que remonta lá à nossa infância. Por exemplo, quando um pai, uma mãe demonstram autoridade sobre o seu filho, ou seja, não faça isso, não pode, né? Quando eles demonstram autoridade, segurança, autoridade, de uma forma de muita autoconfiança, de um papel de pai e mãe, na verdade, ele passa para o seu filho confiança, porque esses são os meus pais têm força, os meus pais têm mais força do que eu e eles estão cuidando de mim. Ali nós aprendemos a confiar nesses pais. Então, é um impulso também da nossa infância e que vem quando nós estamos numa situação onde alguém demonstra mais autoconfiança do que a gente. Então, nós começamos a confiar inconscientemente nessa pessoa, porque ela parece ser os nossos pais. É uma memória, é uma memória bastante inconsciente, mas que todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos. Bom, então a autoconfiança, ela cria esse escudo mágico porque ela remete às outras pessoas esse saber. Perceba então como essas memórias inconscientes da infância, elas vão nos construindo ao longo do tempo, construindo o nosso caráter, a nossa personalidade, e como essas memórias lá da infância
fazem também com que a gente reconheça padrões nas outras pessoas. Então, aqui fica uma dica importante. Se você quer ser reconhecido, se você quer que as pessoas respeitem o seu trabalho ou a pessoa que você é, em primeiro lugar você precisa ser autoconfiante. Mas na PNL, a gente entende que corpo e mente são uma coisa só. Corpo e mente são uma coisa só. Então, quando eu estou triste, eu demonstro a minha tristeza no meu corpo, me encolhendo, deixando às vezes os olhos mais caídos, a boca mais caída. E quando eu faço isso, eu passo essa impressão para as pessoas reconhecem. Nossa, como você está triste hoje. E da mesma forma, a autoconfiança. Eu estou numa postura mais elevada, estou mais, talvez, sorridente ou com uma cara mais séria, mas de calma e tranquilidade, de preponderância sobre as outras pessoas, às vezes. E ali eu demonstro para as outras pessoas o meu estado de espírito. Da mesma forma, então, as pessoas também vão interpretar isso e vão dizer: nossa, como essa pessoa é autoconfiante, como ela está bem, como ela é forte. E da mesma forma, ao contrário, se o meu corpo estiver numa postura mais aberta, se eu respirar melhor, se eu erguer um pouco mais a minha cabeça, né? Se eu manter essa postura mais erguida, mais franca, se eu sorrir mais, sempre eu vou criar na outra pessoa a impressão de eu estar bem. Mas muito mais do que isso, o meu corpo reconhece esta postura e ele manda sinais para o cérebro, sinais para os meus hormônios que virão me fazer realmente ficar bem. Então não é uma questão de você querer enganar a outra pessoa, mas sim de você mandar um comando para o cérebro dizendo: eu estou bem, eu quero ficar bem agora. Então percebam como isso também funciona quando você precisa tomar uma atitude, quando você precisa fazer uma negociação ou quando você precisa atender alguém. Estar bem, estar radiante, já é metade do caminho para aquela negociação, já é metade do caminho para aquele atendimento que você vai fazer. Entenda que o seu corpo sabe ler esses estados, sabe ler essas posturas. Então você não está fazendo algo errado, você não está enganando. Você está buscando dentro de si o recurso necessário para que você fique bem, para que você consiga se transformar na pessoa que você quer ser, na pessoa que você precisa ser naquele momento. Ter autoconfiança significa também você conseguir olhar a outra pessoa de igual para igual. Porque autoconfiança não é você estar acima ou abaixo da pessoa em importância. Significa você poder olhar diretamente no olho da pessoa, transparentemente. Significa você estar tendo ali com aquela pessoa uma relação de igualdade. E quando você faz isso, quando você cria uma relação de igualdade, não tem por que você ficar inseguro, sem confiança, porque você está na frente de alguém que é igual a você. Como eu faço então para conseguir ver as outras pessoas de igual para igual? Eu acho que esse ponto de vista da espiritualidade me dá essa resposta. Afinal de contas, eu sou conectada com um ser de luz que se chama Eu Sou. E este Eu Sou, esta minha consciência mais expandida, é aquilo que eu tenho de mais bonito, de mais real, de mais verdadeiro, de mais forte, de mais perfeito. É o Cristo dentro de mim. Se eu tenho isto, a outra pessoa também tem. E o que define a outra pessoa não é se ela tem mais ou menos dinheiro do que eu, se ela tem um status
maior ou menor do que o meu, se ela é mais conhecida, mais famosa ou não. Não é isso que define a outra pessoa. O que define a outra pessoa é a sua essência, é a sua conexão com o eu sou. E é isso que traz para essa outra pessoa a verdade dela. Então, quando eu consigo atingir este ponto de vista da igualdade, eu começo a tratar todas as pessoas da mesma forma, independente de eu estar na frente de um presidente da República ou na frente de um mendigo. Eu estar na frente de um Jesus Cristo ou estar na frente de um ladrão. Então, esta forma de ver as pessoas, de entender que cada pessoa carrega a sua dor, cada pessoa carrega a sua história de vida, cada pessoa carrega tudo aquilo que ela viveu e que eu não tenho naquele momento acesso a isso, mas que eu posso entender que, independente do que ela tenha vivido nessa ou em outras vidas, dentro dessa pessoa existe um Cristo. Eu sou. Olhar desse ponto de vista pode ajudar você a construir a sua autoconfiança, entender que você é o eu sou e que a outra pessoa também é. Deste ponto de vista, não existe diferença e importância, porque o nosso Criador ou o universo ou Deus, como você queira chamar, ele não vê diferença de um eu sou para o outro, porque um eu sou para o outro não tem diferença. São todos iguais. Então, é por causa disto que nós devemos nos sentir exatamente igual a qualquer outra pessoa. É aqui que inicia o nosso amor próprio, é aqui que inicia o nosso amor incondicional pela humanidade. Se não for assim, não existe amor incondicional. Este ponto de vista guarde com você, para que você possa pensar sobre ele, entender. Agora, se você quiser fazer a conexão com o eu sou, entender o que é isto, daqui a 2 semanas nós vamos ter já a segunda semana de conexão com o eu sou. E isso pode sim mudar a sua vida, pode sim mudar a forma como você olha para as pessoas, a forma como você encara o mundo. Isso pode trazer para você um estado de autoconfiança tão grande, tão perfeito, que você jamais vai ter medo de algum ataque na rua ou de algum ataque espiritual. Isso pode fazer você entender que você é exatamente igual a qualquer outra pessoa. E isto é bárbaro. E isto é bárbaro. A autoconfiança, embora faça você se ver igual a outra pessoa, ela vai fazer você se sentir a perfeição, porque é isso que nós somos. Vai fazer você se sentir um ser de luz. E é essa sensação que você precisa buscar. É essa sensação que você precisa perceber dentro de você. É esse preenchimento, esse amor próprio que pode lhe transformar. Então, se você quer participar, se você quer fazer parte da segunda semana de Conexão com o Eu Sou, que são 5 dias de encontro totalmente gratuitos. Ali nessa semana de Conexão com o Eu Sou, eu vou ensinar o passo a passo, eu vou ensinar o que é o Eu Sou, eu vou ensinar você a fazer todo esse processo de desenvolvimento, certo? Então, eu vou deixar para você um link para você se inscrever no nosso grupo VIP, para você não perder a data. Através do nosso grupo VIP do WhatsApp, você vai ficar sabendo tudo o que vai acontecer. E eu vou passar também algum material durante essa semana, vou passar algumas meditações que você pode ir fazendo em casa, tá bem? Então, eu espero que você tenha gostado dessa matéria de hoje. Eu espero que você possa ter entendido esse ponto de vista que eu trago aqui para você. E nos vemos então na conexão com Eu Sou, segunda semana
de conexão com o eu sou. Um grande beijo no teu coração e até lá.